Muito boa noite, sejam muito bem-vindos à live 2 do Descomplicando o Emagrecimento. E hoje vocês vão aprender o porquê que vocês comem pouco e continuam engordando, o Exato. porquê que vocês comem pouco e não emagrecem por nada. E hoje vocês vão entender o porquê. Exatamente, porque, gente, existe uma diferença muito grande entre você comer pouco e continuar engordando e você comer muito e emagrecer. Como assim? Tem como comer muito e emagrecer? É claro que tem. Até porque para você ganhar músculo, você precisa comer bastante. Comer bastante. Essa história aí de você restringir sua dieta, não comer nada, não funciona se o seu objetivo é empinar o seu bumbum, é ter resultado de verdade na academia. Então, ó, já fica aqui que a gente vai começar a contar para você como que funciona isso, de você comer muito para poder ganhar massa muscular e o porquê comer pouco e dependendo do que você comer, você realmente não vai ter resultado nenhum e vai engordar o dobro do que você já tá atualmente. Exato. E ó, deixa eu falar uma coisa, tá? Não é talvez. Baseado na minha experiência e de vários outros amigos meus profissionais, tanto da nutrição quanto do treinamento, você não consegue emagrecer e manter esses resultados a longo prazo se você não aprender o que a gente vai ensinar hoje, que é a habilidade de comer muito, mas mesmo assim se manter favorável para o emagrecimento. É isso que faz a diferença. E a gente já vai compartilhar o material. Vamos compartilhar o material. Deixa eu compartilhar o material. Aqui, ó, compartilhar a tela. Vamos lá. Deixa eu minimizar isso aqui. Vê se tá aparecendo, por favor. Tá aparecendo? Maravilha. Então vamos embora. Ontem, ó, não tava abrindo, mas hoje tá abrindo e vamos embora. Ó, começando a compartilhar o material, inclusive isso aqui vai ficar com vocês no final da aula, tá bom? O material, a gente já começa falando sobre densidade calórica, saciedade e emagrecimento. Vocês vão entender o conceito de tudo, tá bom? E tudo, cada pilarzinho desses três que vocês vão aprender hoje, sem um deles, você não consegue emagrecer. Verdade. Se você não entender sobre densidade calórica, se você não entender sobre saciedade, e se você não entender o porquê esses dois pontos são extremamente importantes no processo de emagrecimento, você não vai emagrecer. O que vocês vão aprender hoje aqui é libertador. E a gente já começa explicando sobre o que é densidade calórica. A definição é a quantidade de calorias por grama ou volume, ou seja, alimentos de alta densidade calórica são alimentos que você come pouco, mas tem muita caloria. E alimentos de baixa densidade calórica são alimentos que você come muito, mas se mantém em baixíssimas calorias. Um exemplo de densidade calórica, a gente trouxe aqui para vocês, a batata cozida e o arroz branco. Se você notar, se ambos com 100 gramas, você tem 52 calorias na batata cozida e você tem 128 calorias no arroz branco. O que isso significa? Que se eu comer 200 gramas de batata cozida, mesmo assim eu vou estar consumindo menos calorias do que o arroz branco. Deu para entender essa noção? Então, assim, o que é densidade calórica? Se você dominar essa arte de manusear bem as densidades calóricas, você vai conseguir encher o seu prato, encher o seu estômago, e isso vai fazer com que você emagreça comendo muito, porque a fome atrapalha demais o Com emagrecimento. certeza. Então, ó, o primeiro conceito aqui já sobre o que é densidade calórica, então. Nesse caso da batata cozida, se você comer, por exemplo, o dobro, no caso 200 gramas, se torna ainda menos calórico do que você comer 100 gramas de arroz branco. Ou seja, é o dobro do volume no prato. Verdade. E aí, ó, o porquê a densidade calórica importa? Porque é justamente essa questão. Você consegue encher mais o seu prato de volume alimentar, só que mesmo assim você se mantém em baixíssimas calorias. Para Exato. isso, é importante que você consuma alimentos de baixa densidade calórica. Por quê? Isso daí, gente, só para vocês entenderem, o nosso cérebro, ele é totalmente avesso ali, ele não gosta de nada que tire a gente da zona de conforto. Então, se você coloca isso aqui de comida no seu prato, seu cérebro vai olhar para aquilo e vai falar: "Meu, vou passar fome?" E aí, o processo ele já começa na sua cabeça antes mesmo de você colocar o primeiro garfo na boca. Então, quando você faz aquele prato com alimentos de baixa densidade calórica, ou seja, alimentos que fazem muito volume no seu prato, mas que tem poucas calorias, o seu cérebro olha para aquela montanha ali no seu prato
e fala o quê? Manda mensagem para o seu corpo que aquilo ali é muita comida. Automaticamente, o processo de emagrecimento, ele fica mais fácil para você. E querendo ou não, isso também te dá mais saciedade. Por quê? Porque se você vai comer um arroz branco, só o arroz branco e uma proteína, se você está em processo de emagrecimento, você vai ter que reduzir a quantidade de carboidrato, no caso, o arroz branco. Então, você vai colocar de 2 a 3 colheres de sopa de arroz branco, que vai dar em torno de 50 a 60 gramas de arroz, é muito pouco. Mas se você for comer só isso, você não vai conseguir manter essa dieta por muito tempo. Agora, se você coloca junto ali desse prato, abobrinha, se você coloca muita salada, se você coloca brócolis, chuchu, e pode encher o prato, tá? Pode encher o prato, porque legumes, verduras, nada disso te engorda. Até hoje eu nunca vi ninguém falando que engordou porque comeu alface. E também eu não conheço ninguém que engordou comendo arroz. Sendo muito sincero, vocês vão entender o porquê. Não existe. O porquê no final da aula vocês vão entender o porquê. Não existe a pessoa que engordou comendo. Ai, mas eu engordei por conta do arroz branco. Mentira, isso não existe. Ah, eu engordei por conta do pão. Eu tenho certeza que se você comer só pão e arroz, você vai emagrecer 10 vezes mais rápido. Exato, vocês vão entender o porquê. E vocês vão entender exatamente o motivo do porquê que a gente está falando isso. Porque arroz branco, gente, eu falo, comidas de verdade, nada disso te engorda. O que te engorda são comidas ultra palatáveis, e a gente vai chegar nesse ponto já já e você vai entender. E você vai se assustar. Exatamente. E o que a Thalita falou, para vocês terem uma ideia, na próxima semana eu e a Thalita a gente vai participar de uma competição de fisiculturismo. E a gente, né, com esse objetivo de fisiculturismo, a gente tem que fazer uma dieta bem específica. Quando isso que ela falou é muito verdade. Quando a gente vê um prato, para vocês terem ideia, para eu ficar bem seco, tirar praticamente quase toda a gordura do meu corpo, baseado nas refeições, eu preciso comer em torno de 60 gramas de arroz. Não é nada, isso aqui, gente, é 3 colheres de sopa. Quando a gente está na correria, grava vídeo, trabalhando durante um dia, e ela monta para mim lá o prato, que só tem arroz, 60 gramas de arroz, e no caso 150 de frango, 150 de 120 frango, de 120 frango. de frango, gente, eu fico até triste, porque eu falo, meu Deus, só isso? Só que, quando a gente consegue fazer a nossa refeição com salada, a gente olha aquele prato já de uma forma diferente. E qual que é a diferença disso? A diferença é que se constantemente você ficar gerando esse sentimento negativo na sua cabeça, que, poxa, eu como pouco, poxa, eu tô passando fome, o seu cérebro ele vai criar uma aversão a isso, ele não vai querer que você emagreça. E cada vez mais você não vai ter prazer no processo de emagrecimento. Por Exato. isso que é muito importante você entender esse conceito de densidade calórica. E qual que é o papel importante da saciedade no emagrecimento e no controle do peso? A saciedade é quando você consegue, obviamente, passar o seu dia sem sentir fome. Quanto maior o período que você passa sem sentir fome, mais saciada você fica. Então, a saciedade é justamente o inverso da fome. Quanto mais fome, menos saciedade. Quanto mais saciedade, menos fome. E o porquê que isso é importante? Porque, pensa comigo, imagina a seguinte situação, você comeu meio-dia no seu almoço do trabalho, aí para você se manter na dieta, assim, para você não escapar nada da dieta, aí você tem que comer agora 6 horas, 5 horas da tarde. Aí você fala, meu Deus, eu vou comer daqui 5, 6 horas, meu pai. Aí daqui a pouco você já tá com fome de novo. Aí você fala assim, meu Deus, eu tô com fome já. Aí você vai começar a tomar água, você vai começar a tomar um cafezinho, você vai começar a tomar um chá. Aí daqui a pouco, passou 2 horas. Aí daqui a pouco, passou 3 horas, você já tá verde de fome de novo. Aí vem aquele abençoado e fala assim, ó, quer uma bolachinha? Come uma bolachinha. Você quer um bombonzinho? E aí, qual que é a grande tendência? A grande tendência é que se você está constantemente sentindo fome, a maior probabilidade é que você perca o controle inibitório, ou seja, a sua capacidade, olha que louco isso, você controlou um pouco a sua saciedade, já está sentindo fome, o seu cérebro automaticamente ele perde a capacidade, a eficiência de dizer não. Ou seja, se eu tô bem alimentado, saciado, a Thalita chega para mim e fala, amor, come esse bolinho aqui. Eu falo, não, amor, tô bem, obrigado. Aí, me mantive favorável para o emagrecimento. Agora, se eu tô sentindo fome, a Thalita chega para mim, 3 horas depois que eu comi, eu vou comer daqui 2 horas, eu tô verde de fome. Ela fala, amor, come esse bolinho. Eu falo, tá bom, vai só um pouquinho. Aí eu como. Daqui a pouco eu tô comendo o bolo todo. E eu saí completamente do processo de emagrecimento. E como você controla melhor a sua saciedade? Com água. Água, Thiago, como assim? Água é muito importante. Tem muita gente que não sabe, mas a desidratação, quando você tá naquele processo, desidratação não é quando você tá assim, não, tá água. Não, a desidratação, gente, você viu? Encenação é maravilhosa. A desidratação é quando a sua urina, por exemplo,
ela já tá bem amarela, tá aquele amarelo bem forte. Exato. Ou então quando você sente sede. Quando você sente sede, não é porque você está começando a perder água no seu corpo, é porque você já perdeu muita água no seu corpo. Você não pode sentir sede. E muitas vezes a gente sente fome, não é por fome de fato, e sim por sede. Você tem noção disso que na maioria das vezes que você sentiu fome, não era fome? Pois Isso é louco de se pensar, né? é sede, é desidratação, entendeu? E aí você fica nessa loucura aí, ó, principalmente, sabe uma coisa que acaba acontecendo e muita gente não sabe? Às vezes você tá com uma vontade incontrolável de comer doce. Se você tomar um copo de água, essa vontade vai reduzir quase que em 99%. Por quê? Porque é seu corpo pedindo água. Então, a água, o seu corpo, quando ele está hidratado, pode ter certeza que ele te ajuda em 100% da dieta. Com certeza. 100% da dieta. E aí entra também dois pilares, dois pontos aí que são super importantes. O consumo de proteína e de fibras. Como, por exemplo, a proteína você encontra principalmente em fontes animais, né? Como ovos, peixes, frango, carne. Tudo isso, a proteína, por que ela gera mais saciedade? Porque o corpo, o nosso estômago, o intestino, para quebrar tudo e absorver, ele demora mais. Então é como se você demorasse mais para tirar essa comida do seu corpo. Então, automaticamente, você deixa o trânsito ali do alimento mais lento. Então, se o seu estômago ele fica cheio por mais tempo, você demora para sentir mais essa percepção de fome. Exato. E as fibras são a mesma coisa. Fibras, por exemplo, quando você come aveia, quando você come. Sabe uma coisa que a gente sempre usa aqui, que, nossa, isso traz uma saciedade, uma coisa tão bobinha que muita gente não sabe? Semente de chia na salada. Semente de chia, para quem não sabe, no nosso estômago, ali, intestino, é como se ela virasse uma geleinha. E ela aumenta o volume dela. E isso faz com que o nosso estômago ele fale assim: opa, tá mais cheio isso aqui, hein? E o corpo demora mais tempo para absorver de fato. Então, quando você come aveia, que tem muita fibra, chia, psyllium. Na salada, gente, vegetais são ricos em fibras. Por isso que a salada ela é tão importante. Por quê? Porque ela vai gerar maior volume no seu estômago, te gerando maior sensação de saciedade, e também pelo fato de ter fibra, ela também retarda esse esvaziamento gástrico. Ela acaba demorando mais para esvaziar o seu estômago. E aí você se sente saciada por mais tempo. E aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, grelina e leptina. A grelina é um hormônio produzido no seu estômago e é o hormônio da fome. E você libera com frequência a grelina toda vez que o seu estômago ele percebe que ele está vazio. E aí você libera esse hormônio grelina. Já quando o estômago está cheio por mais tempo, você retarda mais essa liberação de grelina. Sim. E a leptina é um hormônio que fica ali na célula de gordura. E quando você consegue ter uma leptina no nível mais alto, você diminui a produção de grelina e vice-versa. Conforme você, por isso que é importante, quando a sua célula de gordura ela está esvaziando, né, no processo de emagrecimento, você está emagrecendo, a sua célula de gordura está esvaziando. Sim. Só que, como a Thalita disse, o nosso corpo ele não gosta de emagrecer. Não. Então ele vai lutar contra você. Então o que acontece? Conforme você vai liberando, você vai diminuindo a célula de gordura, porque você está ficando com o abdômen bonito, está ficando sem celulite, está ficando com o corpo bem bonito, a sua célula de gordura está esvaziando. Só que nessa célula de gordura, ela libera um hormônio, a leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, quanto mais essa célula está cheia, menos leptina, mais leptina você produz. Quanto mais vazia essa célula se encontra de gordura, menos leptina. Ou seja, seu corpo gordo, mais leptina, ou seja, mais saciedade. Eu estou no processo de emagrecimento, menos saciedade, mais fome. Por isso que é muito importante, no processo de emagrecimento, você controlar principalmente o hormônio grelina, porque é um hormônio que você consegue ter mais controle. É um hormônio que você consegue ter mais controle, porque você, através da comida, você consegue retardar essa liberação de grelina e sentimento de fome. Pois é, e seu cérebro ele realmente entende qual dos hormônios ali ele vai produzir mais. E isso dá impacto 100% no seu emagrecimento e também na velocidade do seu emagrecimento. E aí vem a questão, como densidade calórica e saciedade se complementam? Justamente porque é uma junção. Se você encontra alimentos de baixa densidade calórica, como a gente explicou no exemplo da batata cozida e do arroz. Sim. Quanto menos alimentos de menor densidade calórica, mais eu posso ter liberdade de encher meu prato e continuar no processo de emagrecimento. Uhum. E aí eu adiciono também fibras e proteínas que geram maior controle, maior lentidão de absorção e esvaziamento do meu estômago, automaticamente meu corpo ele se sente saciado por mais tempo. E aí eu também tenho uma redução da fome. Então, se você juntar, aqui já está um ponto muito importante da aula. Sim. Se você juntar alimentos de menor densidade calórica
menor densidade calórica, como por exemplo a batata se comparado ao arroz. Mas pelo amor de Deus, não que o arroz seja um vilão, entenda isso. Você só precisa entender as quantidades que você precisa comer do arroz. Por exemplo, eu e a Thalita, a gente come arroz todo dia. E não é arroz integral, não, é arroz branco. Arroz branco todo santo dia. Mas, se a gente vai comer batata, por exemplo, a gente pode comer mais. E aí você junta, por exemplo, alimentos de menor densidade calórica com a fibra que já enche mais o seu estômago e a proteína que retarda todo esse esvaziamento do seu estômago, aí é sucesso garantido porque você não sente fome. Porque muitas pessoas fracassam no processo de emagrecimento porque fazem da forma errada e sentem muita fome. Exatamente. E aí, por exemplo, ó, alimentos com baixa densidade calórica. Lembrando, eu sempre vou ressaltar. Alimentos de baixa densidade calórica são alimentos que você come muito, mas tem pouca caloria, tá bom? Como, por exemplo, frutas frescas, como a maçã, a pera, a melancia, porque elas são ricas em águas e fibras. Lembra que a água diminui a percepção de fome, fibra retarda, vegetais como abobrinha, chuchu, repolho. Gente, isso aqui vocês não têm noção. Vocês podem comer, gente, muito, e mesmo assim você vai se manter em baixíssima densidade calórica. É como se você, assim, ó, forçasse comida para dentro e mesmo assim você está em baixíssima densidade calórica, além de leguminosas, como lentilha, feijão. E é muito importante falar disso porque tem muita pessoa que acha que feijão é um vilão no processo de emagrecimento. Não, quando na verdade tem não. muita gente que tira também o feijão, Exato. né? Tira feijão, tira leite. Tira tudo. E não são tira vilões. Tira feijão, tira leite, tira jantar, tira o arroz branco, tira o pão. E você não precisa disso, pelo amor de Deus. Então, se você ama aquele arrozinho com feijão, come o feijão. Não precisa tirar o feijão. Feijão tem fibra, gente. Você só precisa... A comida fica gostosa. Você só precisa entender que você tem que montar um prato bonito. Então, você tem que monta seu prato ali, faz a base de arroz com feijão, coloca uma proteína boa, coloca um frango, uma carne vermelha, um peixe, enche esse prato de salada, enche esse prato de legumes, e aí você tem a refeição perfeita para você emagrecer. Com certeza, sem falar também em cereais integrais, como por exemplo aveia. Aveia, gente, aveia em flocos. É uma coisa maravilhosa. Às vezes você vai tomar um wheyzinho, joga um wheyzinho com aveia, assim, ó, fica maravilhoso. Dependendo da situação, joga um pouquinho de aveia em flocos também na salada, sabe? O legal de aveia é que ele é uma coisa que não tem gosto de nada. É neutro, então né? Você joga em qualquer coisa. Aveia é como, por exemplo, o chia. Não tem gosto de nada, gente. Você joga lá, não altera o sabor. Exatamente. E você vai conseguir, mesmo não sentindo o sabor daquilo, você joga uma aveia no iogurtezinho integral ali, gente... Fica muito bom. E aí você fica com muito mais saciedade, você fica com aquele sentimento de que seu estômago tá cheio, aquela sensação de que seu estômago tá cheio. O que vai acontecer? Isso vai deixar o seu corpo por muito mais tempo saciado, então você vai querer comida com menos frequência. Sem falar na sensação de bem-estar, né? Com certeza. Sem falar na sensação de bem-estar. E aí aqui, ó, por exemplo, alimentos com alta densidade calórica. Então, ó, a gente estava falando até agora de alimentos de baixa densidade calórica. Que você pode comer muito e tem baixas calorias e não vai te engordar. Aqui já é o oposto. Já é o oposto. Então, assim, é pouca quantidade e tem muita caloria. Tiago, é proibido? Não. Mas você precisa se atentar muito às quantidades, porque facilmente você excede. Lembrando, você só emagrece se você se mantiver abaixo das calorias, consumir poucas calorias e gastar mais. É assim que acontece o processo de emagrecimento. Então, Tiago, eu posso comer um pão francês todo santo dia? Você pode, com certeza. Tiago, eu posso comer hambúrguer todo dia? Você pode comer hambúrguer todo dia, se isso estiver dentro das calorias permitidas que o seu corpo é capaz de absorver, quebrar e não acumular como fonte de gordura. Exato. Essa é a grande questão que você precisa entender, que não existe alimento anjinho e alimento vilão. Existem alimentos que eles vão ser melhor utilizados na estratégia que você está. Então, por exemplo, tem alimentos que você tem que tomar muito cuidado no processo de emagrecimento. Por exemplo, já é o Natal. Natal chegou, certo? Daqui a pouco vem aquela galera, não sei se vocês gostam, mas a galera da uva passa. Gente, uva passa é uma bomba calórica. Aí você fala assim, meu Deus, eu não sabia, eu adoro tudo com uva passa. A uva passa, para quem quer emagrecer, é horrível. Para quem quer ganhar massa muscular, que precisa estar em abundância de calorias ingeridas diariamente, é uma maravilha. Exato. Você entendeu? Então, assim, não é anjinho ou vilão, é o melhor alimento na estratégia que você está seguindo. Exato, porque se a sua estratégia é perder peso, você tem que olhar com ponto de atenção para todos esses alimentos aqui. Você tem que realmente se preocupar com eles, tá? Agora, se o seu
se a sua intenção é ganhar massa muscular, esses alimentos aqui vão te ajudar a você ganhar massa muscular de forma mais rápida, porque eles têm uma quantidade de calorias concentrada neles com muito mais volume. Como, por exemplo, óleos e gorduras, manteiga, todos esses tipos de óleo, óleo de coco, azeite, por exemplo. Tem gente que fala assim, mas azeite extra virgem é saudável. É saudável. E aí vai fazer um bife ali, grelhado na frigideira, coloca um monte, a ideia é fazer um fio de azeite. Você coloca aqui, ó, um prédio inteiro só de azeite. Aí não dá, né? E aí você vai temperar a salada, você tucha lá de azeite. Exato. Aí você tá comendo uma salada que é super saudável, só que você jogou tanto azeite, e quando eu falo tanto azeite, gente, não é muita quantidade você ficar assim, não. Azeite é uma coisa que você jogou um pouquinho, já fica esperto ali, por mais que seja saudável. Exato. Queijos e embutidos, doces e chocolate, você tem que tomar muito cuidado, gente. Uma simples balinha, um simples pirulito, um simples chocolate que você come, é uma bomba. Vocês não têm noção da caloria. Inclusive, ó, deixa eu ver se tá aqui atrás. Tá aí? Aqui, ó. Vocês vão ter noção do quanto uma bolachinha dessa aqui, ó, uma bolachinha dessa com 12 unidades, um pacotinho desse, equivale de arroz. Isso aqui você come em 5 minutos e a gente vai mostrar para vocês no final da aula. Então, doce, toma muito cuidado. Nozes e castanha, toma muito cuidado, porque é gordura pura. Mas é que é saudável. Uns nuts aqui, você fala, não vou... Ao invés de eu beliscar uma bolacha, por exemplo, vou beliscar uma nozes, uma castanha. Ao invés de eu comer um chocolate, eu vou comer uma pasta de amendoim. Era melhor comer o chocolate. Toma muito cuidado. E são alimentos nutritivos, por exemplo, a pasta de amendoim é maravilhosa. Sim. Mas toma muito cuidado. Mas, por exemplo, a pasta de amendoim, ela é muito mais calórica do que um doce de leite. Exatamente. Para vocês terem ideia. Então, tome muito cuidado, principalmente também com essa história de substituição de coisas que parecem ser saudáveis. Porque você fala assim, uma visão muito leiga. O que é mais saudável? Uma pasta de amendoim ou um doce de leite? 99% das pessoas vão falar a pasta de amendoim é mais saudável. Primeiro porque está muito ligado a esse universo fitness. Todo mundo que é fitness usa a pasta de amendoim. Porém, para estratégias específicas. Então, a pasta de amendoim, ela nem sempre vai te ajudar. Sem falar que existem estudos que comprovam que quando os alimentos eles estão escritos assim, fit, zero açúcar, zero gorduras trans, as pessoas tendem a comer de forma assim... Descontrolada. Só que esquece que não é porque é zero açúcar que é zero caloria. Exato. Então, assim, o carboidrato, a gordura, ela vai te engordar, ela só não tem açúcar. Não tem açúcar adicionado. Mas tem disso. Carboidrato, tem caloria. Tem carboidrato, tem a caloria. Por ali, isso, tá? não caia nessa historinha de substituições. Tome muito cuidado, porque o fit é justamente isso que vai te engordar e você não vai entender o porquê. E aí aqui, ó, por exemplo, 10 alimentos com maior densidade calórica. Lembrando, alimentos com maior densidade calórica, no processo de emagrecimento, você já tem que tomar cuidado. Como, por exemplo, um azeite de oliva. Olha que loucura isso, gente. Olha que loucura isso. Um azeite de oliva. Lembra que a gente estava falando de 100 gramas lá da batata? A batata tem em torno de 52, né, calorias. Sim. Olha que loucura. As mesmas 100 gramas aqui, ó, de nozes, por exemplo, que de uma batata dá 52, 50 e pouquinhos ali, de nozes dá 650 calorias. Ou seja, gente, é mais do que 10 vezes, sendo que é a mesma quantidade. Vocês têm noção disso? É absurdo, né? Por exemplo, ó, o bacon. 100 gramas de bacon. 100 gramas de bacon não é nada, gente. Você come aquilo ali num feijãozinho, um bacon num feijãozinho. 100 gramas é uma fatia grossa de bacon. E aí, você está consumindo simplesmente 540 calorias, quando na verdade lá a batata era em torno de 56, 52. Vocês têm noção disso, gente? É 10 vezes mais a quantidade de calorias. Ou seja, se você comer 10 vezes 100 gramas de batata, você vai estar praticamente consumindo ali uma fatiazinha de bacon de 100 gramas. Então, ó, toma muito cuidado. Por exemplo, a gente fez essa relação. Quando para vocês receberem o material, manda pra gente lá, ó, assistir a aula, manda o material, manda pra gente no WhatsApp, tá bom? Que a gente vai liberar o material para vocês. Então, vai ter toda essa relação aqui, ó, croissant, chocolate ao leite, sorvete cremoso. Sabe quando você toma aquele chocolatinho quente? E aí você fala assim, eu tô com soninho, deixa eu tomar um chocolatinho aqui para eu dormir. Não faz isso, gente. Isso é uma bomba que vocês não têm dimensão. É uma bomba calórica. Vocês não têm dimensão. E aqui, ó, o inverso. 10 alimentos com menor densidade calórica. Ou seja, isso aqui... Você pode comer de balde. Você pode comer de balde, gente. Porque não vai ser isso que vai te fazer engordar. Como, por exemplo, o pepino. Ó, aquilo que a gente estava falando.
Ó, 100 gramas de pepino, a gente vai ter em torno de 12 calorias. Enquanto 100 gramas que a gente falou de bacon, é isso? Não, 100 gramas de nozes. Gente, 100 gramas de nozes você vai ter 650 calorias. É muita Quando, coisa. na verdade, as mesmas 100 gramas, você vai ter 12 calorias. Vocês têm noção? Quando vocês entendem isso, gente, isso traz tanta liberdade, traz tanto conforto no processo de emagrecimento, que isso é libertador. É você comendo muito, enchendo o seu prato, e não bateu nem 100 calorias. Pois é, e é por isso que normalmente você não tá emagrecendo, porque você fala assim, eu tô comendo pouco, mas aí no seu prato tem salada com quase 500, com quase um vidro de azeite todo. Eu tô comendo pouco, mas eu não tô emagrecendo. Eu tô fit, agora deixa eu comprar umas nozes aqui pra eu comer. Eu tô fitness, então agora eu tô comendo pouco, tô comendo nozes, tô comendo castanha, mas não tô emagrecendo, tô engordando. É por conta disso aí que você tá fazendo na sua dieta. Então, por exemplo, o morango, você vai ter 32 calorias em 100 gramas. Aí você imagina, gente, 32 calorias ali não é nada. Aí você imagina, você pega 100 gramas de frango, coloca no iogurtezinho, tá? Ali, ó, o iogurtezinho natural, desnatado ali, ó. Tá vendo que você vai ter 32 calorias? Você pegou 100 gramas de morango, você coloca no iogurtezinho, joga um pouquinho de aveia em flocos, joga o whey, bate aquilo. Gente, fica uma delícia. Isso vai te dar uma saciedade. Sim. Isso vai te dar uma saciedade e você vai se manter em baixíssimas calorias. Esse é o grande segredo. É isso que vocês precisam entender. E as escolhas inteligentes para você emagrecer de forma fácil, com satisfação, sem sentir que aquilo é um peso. Porque o processo de emagrecimento, para vocês terem ideia, eu e a Thalita, que a gente vai competir na próxima semana, a gente está tão tranquilo mentalmente, sendo que no processo de emagrecimento, o seu corpo ele não quer que você emagreça, como a gente disse. Ele luta contra você, vai te sabotar o tempo todo. E aí você vai ficar mal-humorada, porque o seu corpo tá lutando contra você, você tá sentindo mais fome. A gente tá super tranquilo e a gente nunca teve um corpo tão definido, condicionado, com baixíssimo percentual de gordura. Sim. Por quê? Porque a gente faz respeitando muito esse pilar da densidade calórica. Então você precisa, aqui ó, priorizar alimentos de baixa densidade calórica. Você precisa combinar ali os alimentos, como fibras, proteínas, se hidratar bem, evitar exageros, principalmente com alimentos de alta densidade calórica. E pequenas mudanças no seu dia a dia gera grande diferença. Então, por exemplo, o arroz que você comia, se você trocar por uma batata, você pode comer o dobro. Eu como um macarrão. Se você trocar por uma batata, você vai poder comer ainda mais. Mas, eu tô começando a gostar de salada aqui, eu não gosto de alface, mas eu gosto de pepino. Coloca o pepino. Eu não gosto muito de comer, por exemplo, banana. Come morango. São essas trocas que vai fazer você comer muito, comer o que você gosta, te dar satisfação. E você não vai sofrer para emagrecer. E você encontrando os alimentos que você gosta, junto com a consistência e entendendo a quantidade que você precisa comer, o processo de emagrecimento ele se torna muito fácil. E muito rápido. Fácil mesmo e rápido. Com certeza. Exatamente isso. É você fazer essas pequenas mudanças. Prioriza exatamente o que você quer como objetivo. Porque uma coisa que é muito verdade também é que você não pode ser boazinha com você o tempo todo e ficar cedendo ali para as vontades que você tem. Eu tive difícil, vou comer um chocolate. Se você quer emagrecer, você não vai ter que comer. Até você conseguir chegar num resultado satisfatório do seu corpo para o chocolate não prejudicar seu emagrecimento, você vai ter que dizer não para ele. Ou você fala não, ou você aceita viver com o corpo que você tem. A gente usa uma frase aqui no Método Guerra o tempo todo santo dia. Cada um tem o corpo que merece. Exato. Então, isso significa que você precisa agir de acordo com o objetivo que você quer alcançar. E aí, isso é o que vai te fazer emagrecer de verdade. Porque ficar fazendo essas escolhas acaba te engordando de fato, porque você acha que é fitness, você acha que é saudável, só que hoje você aprendeu e você tem consciência de que mesmo esses alimentos que são saudáveis podem ser os vilões do seu emagrecimento. Porque, por exemplo, você entre uma refeição e outra, você vai lá e vai beliscar. Aí você belisca nozes. Outra coisa. Você fala assim, eu tenho as principais refeições, café da manhã, almoço, jantar. Se você tem essas refeições. Nessas refeições, você come comidas saudáveis, come pouco, mas no intervalo entre elas, você belisca. Aí você vai lá, belisca, por exemplo, o quê? Uma bolacha recheada. E trouxemos aqui, Sabe qual que é o problema da bolacha recheada? Que você não vai comer uma só. Você não vai comer uma só. E mesmo se você comer uma só,
uma bolacha dessa daqui já é altíssima em calorias. Se você come 3, se você come 3, o recomendado é que você, na embalagem, inclusive, é que você coma 3 unidades. 3 unidades tem simplesmente 71 gramas de carboidrato. Ou seja, só 3 unidades, 3 bolachinhas que você come em 2 minutinhos. Você não vai comer já 3. Tem mais do que a batata, 100 gramas de batata. Exato. Já tem mais do que 100 gramas de arroz. Pois é, e aí, vamos lá, você parou para beliscar ou no meio do seu dia ali, você quis improvisar e quis forrar o estômago ali com alguma coisa, pegou um pacote de bolacha recheada. Ou você pegou, comeu um pouquinho, não comeu tudo de uma vez. Você comeu 3, comeu aí 3, trabalhou, esperou um pouquinho, tomou uma água, foi lá, comeu umas 3. No final do dia, você matou esse pacote de bolacha aqui. Você comeu, olha só, olha bem para esse pacote de bolacha. Você, na verdade, não comeu esse pacote de bolacha recheada. Sabe o que você comeu, na verdade? Isso aqui, ó. Eu pego um, você pega o outro. 1 quilo de arroz branco. Isso aqui, gente. Uma bolacha recheada dessa. Se você comer uma dessa daqui inteira, você está comendo 1 quilo de arroz branco. Sabe por quê? Porque 3 unidades têm 71 gramas de carboidrato. Ou seja, se você come um pacote inteiro, você triplica, multiplica, vai além de todas as possibilidades que você pode Aí eu te pergunto, quantos dias você demora para comer 1 quilo de arroz? Aqui em casa aqui são 4 dias para a gente comer 1 então, quilo de arroz. Imagina você, em 5 minutos, você comeu basicamente o que era para ser 1 quilo de arroz. 1 quilo de arroz. Ou seja, você antecipou basicamente a caloria que era para ser ali de 2, 3, 4 dias. Sim. Em apenas 20 minutinhos. Parece inofensivo? Parece, mas tá aí vendo como é por louco? Isso que você fala assim, nossa, mas eu só belisquei uma bolacha. Você só beliscou a bolacha que era o suficiente para te satisfazer com o arroz durante uma semana. E aí é óbvio, gente, o emagrecimento ele não acontece. Não vai acontecer porque você está colocando um monte de alimentos que são altíssimos em quantidade de calorias, mas você come ali, um pouco. Você fala, nossa, mas eu comi pouco. Ai, mas eu só comi 3 bolachas. E por que eu tô engordando? Porque aquelas 3 bolachinhas que você comeu tem muito, mas muito carboidrato. Muita caloria concentrada. Mas hoje você aprendeu. Exatamente. Você aprendeu, e ainda vai levar um e-book para casa, terminou de ver a aula, manda uma mensagem pra gente lá no grupo da live, fala, eu quero um e-book aí para eu saber quais são os melhores alimentos de alta densidade calórica e baixa densidade calórica, para eu saber o que eu posso comer em grande quantidade e em pouca quantidade. É isso. Um beijo no coração de vocês. Nada de se apegar a besteira, hein? Capricha nas quantidades de alimentos saudáveis. Comer comida de verdade, porque quem quer um corpo sarado, definido, sem pochete, sem gordura na barriga, faz o que tem que ser feito. E é isso, vamos embora. Fiquem com Deus, uma boa noite e até próxima terça-feira com mais um Descomplicando o Emagrecimento. Tchau, tchau. Tchau, gente.